Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, esse programa que tem devocionais diários de segunda a sexta-feira para abençoar grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. E hoje o nosso programa é muito especial porque nós temos a grande alegria de receber aqui conosco uma palavra poderosa da nossa pastora Patrícia. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração e vamos juntos a essa palavra impactante. Graça e paz, bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou pastora aqui da Igreja Monte Sião e hoje eu queria trazer uma palavra que se encontra lá em Lucas 10, 38, de algo que Deus tem me ministrado no decorrer do dia a dia e eu espero que o Senhor fale com você nesse dia, amém? Lucas 10, 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bom, no começo da minha conversão, eu ouvi esse texto, eu li esse texto e eu ficava do lado da Maria e julgava a Marta. Porque eu pensava, Jesus estava lá, sentado, e Marta nos afazeres e não estava lá na presença dele. Mas aí agora, com o passar do tempo, eu cheguei na igreja, eu tinha 18 anos, eu me casei, eu tenho os meus filhos e agora eu entendo o porquê que Marta estava tão preocupada. Ela fez o convite para Jesus. Quando a gente lê nos versículos anteriores, foi ela quem o chamou. Ela que o recebeu, a casa era dela. Então, ela estava preocupada em receber bem o Senhor naquele lugar. E hoje eu entendo, porque às vezes quando a gente chama os amigos ou os discípulos, as pessoas da igreja para estar na nossa casa, a gente pensa em como a gente pode receber aquela pessoa. Se vai ter comida o suficiente, se aquela pessoa aceita um cafezinho, uma água, se ela está se sentindo bem. E muitas vezes a gente não percebe que na correria a gente está deixando aquela pessoa de lado, ou a gente não está dando a atenção para ela. E o Senhor nos chama para viver esse momento, estar com Ele lá, mas Marta estava preocupada. Porque quando Jesus chegou na casa dela, Ele não ia sozinho. Jesus andava com os seus discípulos, com os seus 12, tinha uma multidão que o seguia, então Marta estava preocupada se teria comida o suficiente, se eles seriam bem recebidos. E agora, no decorrer dos anos, eu percebo, quando eu olho para os meus pais, para os meus sogros, eu lembro que quando eu era criança, eles trabalhavam muito para que a gente pudesse ter as coisas. E eles perderam um tempo, às vezes de qualidade. E agora que eles são avós, eles dão valor às coisas, eles dão valor aos momentos, levam a vida com leveza. Eles valorizam a presença das pessoas, dos filhos, dos netos. E assim também com a gente, às vezes. Muitas vezes, quando alguém nos chama para ir para a igreja, ou até mesmo se você convida alguém, você escuta daquela pessoa que ou ela está cansada, ou ela tem um serviço para fazer, ela precisa lavar um uniforme, ela tem um trabalho da faculdade ou de um curso, e naquele momento ela não pode. Ela está preocupada e ansiosa, ou ele preocupado e ansioso com muitas coisas. E a gente não valoriza o que é importante. A gente não valoriza a presença das pessoas. Eu fiz o aniversário dos meus filhos recentemente e eu tava lá na correria. Pensando se eu servi docinho o suficiente, se eu peguei suco, se eu atendi alguém, se estava todo mundo bem servido. Mas será que eu dei atenção devida aos convidados? Quando eu leio essa passagem, percebo Maria deixou de lado os afazeres e se assentou lá aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta não estava errada na sua motivação. Às vezes a gente fala sobre as linguagens de amor. Marta, talvez, a sua linguagem de amor seria o servir e a Maria o tempo de qualidade. Só que naquele momento não era hora de servir. Era necessário que a Marta largasse todo o serviço e estivesse lá aos pés do Senhor. Muitas vezes, no decorrer da vida, na correria, a gente não dá atenção devida aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, porque a gente está preocupado e ansioso com o decorrer da vida, com as coisas da vida, com o cotidiano.
Eu falo por mim, muitas vezes eu já ajoelhei para orar, tô lá falando com o Senhor e eu penso, meu Deus, será que eu tirei a roupa do varal? Ou às vezes eu começo a orar e chega uma criança chorando, pedindo alguma coisa, e os afazeres me roubam da presença do Senhor. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter equilíbrio. A Bíblia também nos fala para lançar toda a nossa ansiedade no Senhor. Quando ele fala com Marta, ele fala, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Ele fala o nome dela 2 vezes, para que ela olhasse para ele e caísse em si. Marta, Marta. Será que hoje o Senhor te chama pelo seu nome 2 vezes? Para que você pare de perder o seu tempo com os afazeres e tenha tempo com o Senhor. Ele fala para ela, olha, a sua irmã escolheu a boa parte. Uma coisa só é necessária e isso não vai ser tirado dela. O que será que está sendo tirado de nós? A presença, o alívio, o socorro bem presente, porque nós estamos nos perdendo nos afazeres da vida. Quando a gente lê Romanos também, ele fala, nem a vida, nem a morte pode nos separar do Senhor. Talvez o que tem te separado do Senhor é pensar demais nas coisas dessa terra. Nas coisas da sua faculdade, do seu trabalho, do seu casamento. E as pessoas que estão envolvidas nisso estão sendo deixadas de lado. Seja seu marido, seus filhos ou até mesmo o Senhor. E Ele nos chama para ter a motivação certa. Marta estava fazendo algo certo, mas se perdeu. E ela queria tirar a irmã dela, que estava lá aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, vivendo o melhor de Deus, tendo um tempo de qualidade com Jesus, para ajudar ela. Quantas vezes a gente vê alguém descansando, a gente vê alguém tendo tempo de qualidade com o outro, até mesmo na presença do Senhor e pensa, será que essa pessoa não vai me ajudar? Será que esse marido não vê que essa casa precisa de manutenção e eu estou fazendo tudo sozinha? Marta tinha isso no seu coração. Ela estava preocupada com as coisas da casa e não queria que a sua irmã desfrutasse da presença do Senhor porque ela queria ajuda. E se perdeu. Daquilo que começou com uma boa motivação, ela se perdeu no propósito. Então eu queria que hoje, nesse dia, o Senhor te conduzisse a voltar para o propósito certo e que você examinasse o seu coração. Hoje eu já não julgo mais a Marta. Eu penso, meu Deus, que eu não seja como ela, que se perdeu no propósito, mas que eu possa parar, Senhor, tudo que for necessário para estar na sua presença, para valorizar aquilo que realmente importa. A Bíblia nos diz que tem tempo para todas as coisas. Então eu queria te convidar a orar agora nesse momento, fechar os seus olhos e orar comigo. Deus Pai amado e querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a não nos perder, Senhor, nos excessos da vida, Senhor, nas preocupações da vida, Deus, mas entender que o que vale mais é a sua presença. O que vale mais é estar contigo, é estar na sua casa, é ouvir a sua voz, é desfrutar da sua palavra. Que o Senhor possa mesmo nos conduzir aos momentos de devocional, aos momentos de leitura bíblica e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, eu te peço, Deus, se há, Senhor, alguém ouvindo essa palavra que está preocupado e ansioso com muitas coisas, Senhor, que o Senhor possa acalmar e trazer essa pessoa de volta ao propósito, Deus, e que ela possa sentir mais leve esse dia, Deus, e que essa palavra encontre o coração dela. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra impactante, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós temos uma igreja também aí na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder e estaremos esperando por você e toda a sua casa. E se você tem um pedido de oração, você pode encaminhá-lo para nós através do telefone 3237-1212
ou nos ligar nesse mesmo número. E se você também quiser nos ajudar a levar esse programa adiante, é só você encaminhar a sua oferta para nós nesse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!